Olá, eu sou a Marina Nabão. Seja bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao Ame-se, a Revolução Amorosa Feminina. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Manuela Flaig, e todo mundo fala Flag. A Manuela, ela é educadora e terapeuta somática e vem conversar aqui um pouquinho com a gente sobre como transformar traumas para viver uma vida em liberdade e voltar para o fluir da vida. Manuela, muito bem-vinda, estou muito feliz com a sua presença aqui. Muito obrigada, eu também. Hum. Eu Bom, acho que a gente pode começar ouvindo você falar um pouquinho sobre o que é a experiência somática, que é essa sua linha de atuação. E aí depois a gente já entra no trauma e todos os assuntos que a gente vai cobrir hoje, tudo bem? tudo bem. Bom, em primeiro lugar, eu já vou falar que eu sou originalmente da Alemanha, porque né, vocês vão perceber que tem um sotaque aqui. Então, eu moro aqui já desde 9 anos no Brasil. Escolhi o Rio de Janeiro como, né, como ponto de atuação, de viver e te amar também. E, enfim, qualquer coisa de língua, né? Sente-se à vontade de explicar se você está com a impressão que alguém não está entendendo alguma coisa, tá? Maravilha. Enfim, sim, eu fiz a formação da experiência somática, comecei uns 4 anos atrás, né, me aprofundar nessa linha, também por causa da minha própria história, que também é uma história de uma mulher em algum lugar desse mundo com alguns privilégios e com alguns desafios e também com uma história traumática, também tinha uma história traumática no reino da sexualidade. Uhum. E eu mesma, a experiência somática me ajudou muito no meu caminho e eu percebi no meu decorrer de ser terapeuta como é importante de saber algo sobre o trauma, né? De poder atuar sensível ao trauma. E não só como terapeuta, depois eu me dei conta, nossa, como que isso é importante também sei lá, como parceira, como amiga, como educadora na escola, né, no contato com as crianças é fundamental. E então a experiência somática é uma linha de psicoterapêutica corporal que vem originalmente de Norte América. O fundador é o Peter Levine, é um psicólogo e um cientista, e ele descobriu, enfim, ele observou primeiro o ponto de partida foram os animais. Ele descobriu que os animais, cada vez que eles vivenciaram uma situação super estressante, um predador chegando e risco de vida, o animal ou corre, foge, ou ele congela, ou ele colapsa. Né? São as três possibilidades de reagir a uma ameaça para a vida. E o animal, normalmente, quando ele superou essa ameaça, o que ele faz? Vocês que têm gatos, cachorros, vocês vão saber, ele se chacoalha todo e vai tremendinho um pouquinho. Eu estava esse final de semana visitando uma amiga e o cachorro recebeu uma mordida. Ele ficou lá tremendo uns 10 minutos. Depois de 10 minutos, segue para a vida. Vai para o fluxo da vida de volta. Então, esse foi o ponto de partida de entender que a nossa vida é traumatogênico, todas, né? A nossa vida, somos seres humanos muito vulneráveis, a gente se acha omnipotente, mas não somos, é muito vulnerável. Então, a gente também tem que, cada outro mamífero, a gente também tem mecanismos como lidar com o trauma pela nossa neurofisiologia. E a experiência somática entende essa neurofisiologia do estresse crônico e do trauma, e através do diálogo também, mas muito pela escuta do corpo, das sensopercepções internas, a gente busca caminhos de liberação de carga traumática no nosso sistema, né? No músculo, na fisiologia, como eu falei, e a gente busca caminhos de libertação. Assim, o nosso maior objetivo é visar a autorregulação do cliente ou do paciente ou do interagente, como você quer chamar a pessoa que você trabalha, né? Porque o ser humano,
também cada animal, mamífero, a gente tem uma coisa muito preciosa que se chama autorregulação, ou seja, não é o médico e o psiquiatra ou o terapeuta, ninguém vai te consertar ou vai precisar te consertar, né? A gente fala agora ainda claro que tem também alguns problemas, distúrbios e doenças que a mente precisa, sei lá, o impacto, uma intervenção com remédios e tudo, claro, isso é sem discussão. Mas a gente também vem nesse mundo já com uma capacidade de autorregulação, de segurar de novo a homeostase, como a gente fala, né? Esse equilíbrio interno. E, enfim, na experiência somática, a gente ajuda as pessoas a acessar isso de novo eu gostei muito desse título que você fez, para voltar para o fluxo da vida. É isso mesmo, fluxo da vida. Sim, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que existe uma pouca conversa sobre a palavra trauma, né, Manuela? Muitas pessoas ou associam o trauma com algo super distante e marcante. Nossa, fui para a guerra e aí sim eu vivi um trauma. Ou fui violentada sexualmente e aí sim vivi um trauma. Mas a gente entende que o nosso sistema nervoso ele tem outra interpretação do que é trauma. O nosso corpo tem outra interpretação. Então, eu queria que você definisse um pouco o que é o trauma a partir dessa visão que vem da experiência somática do corpo, do sistema nervoso, né? Gostei, o corpo interpreta, o sistema nervoso interpreta isso de uma outra maneira. Gostei que você falou. Sim, sim, exatamente. O que você descreveu, a gente conhece o trauma mais os traumas de choques, né? Uma guerra, um acidente, uma doença que vem, um assalto, estupro. Isso sim, também, claro, esses são acontecimentos avassaladores que chegam acima da gente e que trazem uma sobrecarga para o nosso sistema nervoso. Ou seja, a gente tem, eu não quero aqui entrar muito no detalhe biológico, mas um pouquinho talvez, vocês conhecem talvez os dois sistemas antagonistas, que é o simpático e o parasimpático, né? O parasimpático é quando a gente está como agora, né? A gente está mais no eu pelo menos eu estou mais no parasimpático, relaxado, estou te vendo aqui sorrindo, eu também estou sorrindo, estou curiosa, estou querendo falar, então eu estou me sentindo seguro, né? E seguro, disposto, então eu estou mais no meu parasimpático. No momento que você vai me fazer uma pergunta que eu vou sentir, meu Deus, eu não sei responder, talvez eu já vou sentir uma ativação interna, um medo talvez, e isso ativa então o meu simpático. Ou vamos pensar numa ameaça, eu vou querer talvez fugir, sair fora, eu vou ter medo, ou eu vou querer lutar, talvez eu vou querer bater em alguém, me defender, então eu estou no simpático. E se isso não é bem sucedido, a resposta pelo simpático, aí o nosso sistema vai para uma outra parte do parasimpático, que vai para o colapso, para a dissociação, para o fechamento, para a isolação, para o colapso. Então, isso acontece em todos os tipos de trauma, mas um trauma de choque é claramente um impacto muito forte, fisiologicamente forte, que ativa bem forte o nosso simpático, e aí depende o que aconteceu, né? Como o acontecimento se desenvolveu. Não necessariamente a pessoa precisa desenvolver depois sintomas pós-traumáticos. Depende muito se a pessoa, sei lá, recebeu depois um tratamento adequado, como a pessoa já está internamente. Talvez uma pessoa desenvolve síndromes de trauma, outra pessoa não. E, enfim, isso é com trauma de choque, mas a gente também tem, por exemplo, traumas no desenvolvimento. Isso é o que eu, na verdade, mais encontro na minha clínica, o trauma no desenvolvimento, né? Que são
ligados à nossa história, à nossa biografia como crianças, com nossos cuidadores principais, na primeira infância. Às vezes até essas histórias de trauma no desenvolvimento podem acontecer no pré-natal, na gestação com a mãe, alguma coisa aconteceu na mãe ou na família, que essa neurofisiologia da mãe já provoca uma alteração quimicamente, fisiologicamente no embrião. Então, isso já pode gerar uma predisposição que talvez essa pessoa, no longo da vida, sei lá, está um pouquinho mais sensível ao estresse, ao medo. Também a primeira infância, questões de abuso ou de negligência, né? Abuso emocional não precisa ser o pior como violência física ou como um abuso sexual, pode ser simplesmente uma criança. O que precisa uma criança? Ela precisa se sentir seguro, precisa ter cuidadores principais que ela pode se relacionar, que estão aqui para ela. Mas se esses cuidadores são negligentes, então falta algo que essa criança precisa, ou fazem algumas coisas que em excesso para essa criança, isso seria um abuso, por exemplo, né? Uma superproteção, um jeito invasor. Não só os pais, mas também, sei lá, os adultos ao redor. Então, tudo isso pode criar um trauma ou traumas recorrentes no desenvolvimento, que depois, por exemplo, na vida adulta, isso a gente percebe, isso impacta a capacidade da pessoa de criar vínculos afetivos seguros. Isso é o que eu mais, na verdade, o que na minha clínica mais aparece são problemas com criar um vínculo, com entrar numa intimidade, seja amizade, seja parceiros, parceiras, e também de se manter numa certa autonomia, né? Então, esse jogo de fusão e autonomia. Então, isso que eu falei, trauma de choque, trauma no desenvolvimento e trauma emocional. Por exemplo, sei lá, quem viveu um relacionamento abusivo, tóxico, né, muito, muito estressante, pode gerar traumas emocionais que tem depois impactos em situações. Estou aqui com a minha bolinha. A gente na experiência somática fala muito sobre autorregulação, então cada um tem que saber também como se autorregular. Então eu sempre tenho essa bolinha aqui ao lado e me faz muito bem ter na mão. Enfim. Maravilhoso. É super importante essa sua fala do entendimento que o trauma, ele não precisa apenas ser esse trauma de choque, que é o mais óbvio, né? O mais impactante e tal. Mas essa questão do trauma de desenvolvimento, o trauma emocional. E como que você percebe, Manuela, que os diversos tipos de trauma afetam tanto, você falou um pouquinho da criação de vínculo, né, de relacionamentos e também da individuação, né, da separação dentro das relações, mas e na expressão do prazer, da sexualidade? Como que esses traumas, que não necessariamente precisam ser traumas que afetaram a sexualidade, direcionados à sexualidade, mas como que esses traumas podem trazer impactos aí para a expressão livre do prazer e da sexualidade? Ai, nossa, são eles que eu poderia falar até amanhã, né? Mas vamos lá, o que me parece que está acontecendo mais na minha vida como terapeuta, que eu encontro mais. Então, eu encontro muitos impactos relacionados ao estresse. Enfim, o estresse que a nossa vida urbana, capitalista gera para a gente. Porque sexualidade e estresse não combinam muito bem. E estresse é um tipo de trauma. Um estresse recorrente pode se acumular e podem, sei lá, a gente, por exemplo, na experiência somática, a pessoa percebe que está sempre com dores nas costas ou aqui na nuca, nos ombros. Isso já são sinais
que aqui se cristalizou algum trauma, talvez recorrente. Mas enfim, sexualidade. Imagina uma pessoa que está estressada. Ela não vai ficar curioso e vai querer ficar lá, se explorar, se sentir seguro para fazer qualquer coisa. Não, essa pessoa vai ficar mais no simpático, mais ativada. E esse é um problema, porque a sexualidade, o funcionamento também da ereção, né? Tanto na mulher ou na pessoa com vagina ou com a pessoa com pênis, né? Como eu gostaria de falar aqui para deixar claro que a gente não está só falando de gênero, homem e mulher. Enfim, essa excitação é um jogo, uma dança de simpático e parasimpático, né? A fisiologia, às vezes, por exemplo, para que o sangue pode chegar na nossa, né, nos nossos partes íntimos, a gente tem que ficar no parasimpático, relaxado, as veias tem que abrir. E aí, para sustentar uma excitação, é mais o simpático que tá para o momentinho, né? O chefe da dança. Então, eu imagino, se a pessoa está estressada do trabalho de todo, então já essa fisiologia, já antes de entrar no campo de sexualidade, de intimidade, já está fora do equilíbrio. Então, eu tô reparando impactos na fisiologia, né? Que as pessoas reclamam. Claro, pessoas com pênis estão mais reclamando sobre disfunção eretil ou uma ejaculação rápida demais. Muitas vezes as mulheres estão reclamando mais sobre falta de né, de sensações, de líbido, de orgasmo. Sim, mas enfim, mas não é só isso, né? O que eu também reparo, olha, Mariana, a gente está numa sociedade muito, muito polarizante. Então, se a gente fala sobre o feminino, por exemplo, aonde a gente vai como mulher, a gente não pode fazer nada certo, né? Tipo, o nosso corpo tem que ser dessa e dessa forma, a gente tem que lutar pelo feminismo. Se a gente não faz, também alguma coisa está errado. A gente deveria ter um ciclo menstrual em combinação com a lua, e se a gente não tem isso... Então, gente, muita exigência o tempo todo para a gente. Isso gera um estresse contínuo que impacta a gente. Eu reparo muito, o que mais eu reparo, na verdade, nas mulheres é um desempoderamento no sentido de bancar a própria intuição e saber o que é meu núcleo, meu eixo interno. Então, essa coisa de sempre querer estar em prol das exigências do outro. Né? Sim. Esse excesso de cobranças, né, como um gerador de sobrecarga no nosso sistema nervoso, né? Eu acho importante, para quem não entende muito sobre o sistema nervoso, quando a Manuela fala de simpático e de parasimpático, ela está falando do sistema nervoso, né, dessas duas formas que ele se organiza, como sistema nervoso simpático e parasimpático, se isso ainda não ficou claro para quem está ouvindo. Obrigada. Imagina. Manuela, e alguns caminhos para transformação de traumas? Como que, então, eu identifico, por exemplo, que o meu corpo está todo fechado, né? O meu corpo está congelado, desconectado das sensações, está dormente. Ou eu identifico que eu não consigo deixar as pessoas se aproximarem e criar vínculos duradouros, que existe quase uma fobia do outro, né? Da intimidade com o outro. Ou eu tenho clareza de que eu passei por um trauma, sei lá, eu tive um câncer super agressivo, quase morri, né? E como que isso se cristalizou como uma ameaça à minha vida, que é o entendimento do nosso sistema nervoso sobre o trauma, né? Fala um pouquinho dos caminhos para ir transformando isso, por favor.
Sim, eu vou começar com a pergunta como reconhecer e depois eu vou para os caminhos. É interessante que você pergunta, porque na verdade poucas vezes alguém chega na minha clínica e fala, eu tenho um trauma, me ajuda. Isso poucas vezes acontece. A pessoa chega e fala, eu tô com insônia, eu tô com dores crônicas, muitas vezes eu tô com crises de ansiedade, de pânico. Então, dá para ouvir bem? Porque o som tá ok? Uhum, sim. Porque crianças aqui na rua, maravilhoso, que brinca, mas... Dá para ouvir, sua voz está ótima. Tá ótimo. Então, as pessoas muitas vezes chegam com sintomas, ou com sintomas físicas mesmo. E aí, quando você olha um pouquinho mais perto, aí dá para reparar. Ou realmente, quando realmente... sei lá, tem já problemas no relacionamento, isso eu reparo muitas vezes, ou quando as pessoas sentem que eles não conseguem mais dar uma certa performance no trabalho, ou quando sentem, sei lá, simplesmente uma sensação, alguma coisa está diferente do que antes, porque essa é bem uma característica do trauma, é uma coisa não tão palpável, sintomas para uma pessoa que não está muito dentro, não são tão palpáveis, é uma leve mudança, mas algo está diferente. Então, eu gosto muito de trazer a metáfora de um quarto ou de uma casa. Imagina que sua casa, um quarto da sua casa pega fogo. E aí você chega em casa, ai meu Deus, o quarto pega fogo e você tem que jogar água nesse quarto, você tem que encerrar esse quarto em prol de salvar a casa inteira. E aí você fechou a porta e esse quarto ficou um caos, ficou horrível. E aí você não quer mais abrir essa porta. Aí chega um tempinho depois um visitante na sua casa e pergunta, e aí, o que tem aqui nesse quarto? E você fala, não entra nesse quarto, ninguém mais entra nesse quarto. Ou alguém entra nesse quarto e você fica totalmente, não entra nesse quarto, você fica mega ativado. E assim é um pouquinho com o trauma, como você vai reparar que talvez os acontecimentos ao redor de você vai te impactar um pouquinho mais sensível, né? Vezes vai te ativar mais, ou você sente que você está meio depressivo, inativo, isolado, que nada mais faz muito prazer, que você está meio, sabe, vendo o mundo como se fosse, sei lá, uma nuvem ao redor de você, como você fosse fora do seu corpo, como você fosse espectadora da sua vida ou espectador. Então, assim, talvez você pode reparar um pouquinho, né, os sintomas do trauma, né, os sintomas um pouquinho menos palpáveis. E aí, os caminhos, Tiago, os caminhos são vários caminhos, né? A linha da SE coloca da experiência somática, do somatic experiencing, a gente coloca o corpo no meio, porque a gente entende o trauma é um acontecimento psicológico, emocional, espiritual às vezes também, né? Porque a gente não acredita mais no mundo e em algo maior, mas também é um acontecimento na base fisiológica, né? Sistema nervoso, hormônios, todas essas coisas. Então acontece no corpo, então a gente entende o corpo é a saída. Então o que a gente está fazendo? Normalmente a primeira fase é receber eu chamo de cliente, ainda não em português, eu não encontrei uma palavra melhor, mas enfim, a pessoa que eu adoro de trabalhar, eu recebo e primeiro eu seguro que a pessoa chega num certo nível de segurança e encontra uma segurança no corpo. E muitas vezes as pessoas não sabem como chegar no corpo. E boas chaves são a senso-percepção, a respiração, né? Observar a sua respiração, a respiração de uma pessoa estressada, traumatizada, isso dá para ver na respiração, a postura, a movimentação.
muitas vezes a pessoa que está traumatizada também não tem uma boa orientação, né? Não é assim que ela esparra o tempo todo em lugares, não, assim não. Mas às vezes é tipo, ela não se percebe no lugar, ela não percebe que tem um corpo, que tem aqui né, um limite, um continente, onde todas as emoções têm uma casa, onde todas as emoções podem ser asseguradas e que tem ao redor também uma coisa, né, que às vezes é importante, que eu não fico só dentro de mim, onde está tudo tão difícil. Às vezes é importante te olhar para fora, te saber, pelo amor de Deus, aqui tem paredes, aqui tem uma pessoa que eu posso conversar, aqui tem um olhar que me conforta. Então esse é um primeiro passo. Primeiro, segurança. E um segundo passo depois é te dar ferramentas de autorregulação, que eu prometi também, né, te dar um pouquinho material bônus para as pessoas que estão escutando aqui, de algumas ferramentas, respiração, movimentação, autotoque, por exemplo, que é muito, muito importante. Mais uma vez, somos mamíferos, a gente precisa de muito toque, né? Nessa pandemia a gente está reparando isso, meu Deus. Então, a segunda fase é meio psicoeducativa, autorregulação. E na terceira fase, se a pessoa está realmente a fim de entrar nos assuntos, aí quando a gente está, né, com todas as armas, aí a gente pode enfrentar o dragão ou os dragões e daqui a pouco visar através da fala, através do corpo, muito, muito cuidadoso, com muitas redes de segurança, a gente libera essa carga em excesso que está no sistema. É pela fala, é pelo corpo, é pelo imagético, eu gosto muito, né? Aí entra a minha linha junguiana, eu gosto muito de trabalhar com sonhos, com símbolos que surgem. É incrível, quando a gente escuta dentro do corpo, por exemplo, sei lá, uma pessoa conta, tá aqui o meu peito, quando eu penso nesse acontecimento traumático, aqui no peito tem alguma coisa que dói muito. Que dói. Se essa coisa tivesse uma cor, ou se essa coisa seria um animal, o que seria? E aí surgem imagens, e com essas imagens podem, enfim, surgir outras coisas, e muitas vezes isso é uma viés de libertar também um trauma. Sim. Arte-terapia, enfim. Sim, maravilhoso. As informações e a sabedoria que você traz são muito ricas, né, Manuela? Porque mostram que nós não precisamos também ficar aprisionadas nas experiências traumáticas que nós fizemos, que é possível criar um caminho, né? E o que eu estou ouvindo é que esse caminho, ele começa na criação de segurança, né? Gostei muito do que você usou das redes de segurança, né? Então, cria muita segurança para poder acessar esses pontos mais vulneráveis, mais difíceis, mais doloridos. Queria que você falasse um pouquinho, você começou a falar sobre isso, a questão da dissociação, do sair do corpo e da presença. Como que fica isso na vivência traumática, né? Muito bom, muito bom. Anotei aqui uma palavra que depois da sua fala me veio, eu quero falar depois sobre a corregulação, mas vamos primeiro que você perguntou, a dissociação. Então, a dissociação é o mecanismo que a gente usa como estratégia de sobrevivência quando alguma coisa muito impacto acontece. E é uma estratégia boa, porque muitas vezes, né, por exemplo, sei lá, uma pessoa que vivenciou um estupro, por exemplo, ela precisava sair do corpo e se fugir em algum cantinho do seu corpo para depois poder voltar e, enfim, e seguir na vida. Ou uma criança, por exemplo, que está perto e que está constantemente recebendo uma repressão, uma violência, ela precisa construir um mundo alternativo, ela precisa talvez dissociar para as fantasias, né, para os amigos fantasiosos, para os pais ideais, para poder lidar com essa situação, senão ela vai enlouquecer. Então, no primeiro lugar, temos que entender que é uma estratégia
boa no sentido de sobrevivência. Mas, assim, a gente pode... Eu vou talvez trazer uma outra coisa. O que é uma experiência, né? De que componentes uma experiência é feito? A nossa, por exemplo, agora. É feito do visual, a gente está vendo alguma coisa, a gente está falando palavras, a gente está dando um significado para essa situação. Tem emoções acontecendo em cada experiência, tem emoções acontecendo, tem imagens acontecendo, crenças. Então, são diferentes aspectos. E na dissociação, a gente coloca alguns aspectos ou aspectos na geladeira e a gente não quer mais tocar nisso. Por exemplo, sei lá, você vê uma dissociação quando a pessoa fala de um acidente horroroso, ela fala assim, papapá, papapá, ABC aconteceu, mas ela não transmite, ela não acessa a emoção. Por exemplo, isso. Ou você, sei lá, no reino da sexualidade, o que mais acontece, né? A dissociação. A gente está no ato sexual, mas a gente está, sei lá, ou nas fantasias pornográficas, então a gente está nas fantasias, né? Isso não é o corpo, isso não é a experiência do presente, do agora. Dissociação. Ou a pessoa está pensando, eu gostaria de, sei lá, eu preciso mostrar mais performance, eu tenho que durar mais, eu tenho que fazer mais, alguma coisa mais rápida. Dissociação, a pessoa não está mais nesse lugar. Ou sei lá, ou a pessoa está mecanicamente ali, mas ela não está com a emoção aqui. Então, alguma parte da experiência está para algum momento está na geladeira, não está junto. Ou algumas pessoas fazem disso, ou têm que fazer disso um modo de vida. Por exemplo, a pessoa viciada em drogas, em trabalho, em compulsões, isso tudo são também níveis de dissociação. Sim, e a dissociação sempre é uma forma de fugir desse corpo, né? Fugir da presença. Exatamente. Então, o que a gente está tentando, visando na experiência somática, é integrar de novo todos os aspectos que fazem parte de uma experiência aos poucos, porque às vezes a pessoa está tão acostumada na dissociação que tem que, de novo, nossa, segurança, você escutou muito bem, a segurança é a palavra mais importante. Tem que, como fala meu professor, tem que colocar o dedinho no gelo, mas só o dedinho, né? A gente não joga água quente acima do gelo, tem que ser devagar, às vezes. Sim. E no campo das emoções, Manuela, como que fica a questão da autorregulação emocional nisso tudo? Sim. Bom, enfim, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, as diferentes emoções. E eu pergunto, por exemplo, eu peço alegria. Como que é a alegria no seu corpo? Sei lá, aí faz um gesto. É aberto, é expansão, é alguma coisa muito bom aqui. E a raiva? Como que tá a raiva? A raiva sei lá, a raiva é uma coisa mais tensionada, muitas vezes uma ativação, né, nas pernas para correr ou na mão para se defender. Então, cada emoção ela tem uma certa fisiologia, um certo gesto, né, um certo tônus muscular. Então, isso também é muito interessante de saber. Primeiro, reconhecer. Tá, quando eu estou assim e assado, tá, então isso é a minha alegria. E aí tem uma fisiologia disso também. Sempre tem, de novo, parasimpático, simpático, no sistema nervoso é sempre também a base das nossas emoções também. Então, o ideal seria que a gente pode transitar as emoções, né? E a gente pode entrar, mas também de novo sair e chegar num lugar de homeostase, né? De equilíbrio interno. Então, nenhum pique de emoção, nem se fosse, sei lá, alegria, êxtase, nenhum pique de emoção é sustentável se é uma coisa recorrente para o nosso corpo. Então, o nosso corpo gosta de equilíbrio.
eu gosto muito de trazer uma imagem que, enfim, vamos fazer aqui com esse copo aqui. Se seu corpo físico, emocional, espiritual, em tudo, é tipo um copo de vidro pequeno, qualquer coisa que vai acontecer aqui vai bater nas bordas e vai fazer um barulho e vai fazer, sei lá, uma tempestade na água. Então, a nossa ideia é talvez ampliar um pouquinho esse recipiente, né? Por exemplo, uma coisa um pouquinho maior, porque aí tem muito mais espaço para qualquer emoção e a gente pode segurar as emoções que a vida traz para a gente de uma forma um pouquinho mais harmoniosa. Uhum. Não sei se isso já explicou e talvez... Sim, eu acho que esse exemplo do copo, né, de aumentar o container, para que então eu gosto muito de falar de resiliência emocional, Manuela, né, de criar essa resiliência. Então eu crio um espaço para dar conta de sentir tudo que está aí para ser sentido. Né? E sair dessa ilusão de que a vida precisa ser só confortável, só boa, só emoções agradáveis. A vida também tem emoções desafiadoras, desagradáveis de serem sentidas. E se eu tenho esse container maior, adorei a metáfora aí do copo virar uma jarra, eu tenho mais espaço para sentir e também mais espaço para que isso não vire um tsunami. Né? Mas que vire uma ondulação. Exatamente. Né? E como que funciona a questão da autorregulação e da corregulação? Aí você vem muito bom, isso se encaixa ótimo. Então, tem uma coisa muito interessante no ser humano, nos mamíferos em geral, que o nosso sistema nervoso ele tem impacto no sistema nervoso do outro. Então, você está aqui sentado, me dando uma sorrisa, então isso me faz, que bom, apesar que a gente nem se conhece tanto, eu estou me sentindo bem, tá bem agradável aqui. Mas se você fosse nesse momento mais agitado, mais preocupado, aí eu também vou sentir isso. Então, isso se chama corregulação. Ou seja, eu preciso me regular e depois isso vai ter também um impacto no outro. Ou seja, sei lá, por exemplo, no campo da educação, os pais com os filhos. Adultos normalmente têm a capacidade, uma capacidade já maior de autorregulação. Então, são os adultos que têm que podem oferecer essa corregulação para as crianças. Então, a gente tem que ser muito, muito consciente que a gente tem esse poder, mas também esse poder de impactar negativamente, de oferecer ao nosso sistema nervoso como carona de autorregulação para o outro. Isso pode ser, né, uma carona muito, muito saudável, muito bom. É isso, por exemplo, que acontece também na terapia, com a experiência somática. Eu, por exemplo, como terapeuta, eu ofereço o meu sistema nervoso para o outro, para fazer experiências de referências. Como que é isso quando eu estou calma? Ufa, como que é isso quando eu busco um pouquinho mais apoio nesse assento aqui? As coisas já vão se integrando um pouquinho. Então, né, isso é muito interessante também como casal, na parceria, em qualquer, né, também na nossa vida urbana, na sociedade, de entender que a gente impacta com o nosso sistema nervoso o outro. Sim. Correlação. O tempo todo. O tempo todo. E você tem algumas dicas de como trabalhar a autorregulação e acho que, consequentemente, melhorar o nosso nível de corregulação? Acho que é essa a pergunta, né? Sim, com certeza. Bom, eu gosto sempre de perguntar primeiro à pessoa, a gente faz uma pesquisa de recursos, né? Experiência somática, mas a gente fala muito de recursos. Então, cada um sabe melhor os seus recursos, é um passeio, é fazer esporte, é correr, é suar, sei lá, ler um livro,
olhar para alguma parede que te conforta no seu quarto. Então, é muito importante primeiro te saber o que nos conforta. Essa é uma resposta muito subjetiva, muito individual. E, claro, além disso, tem também alguns caminhos, algumas estratégias, por exemplo, a respiração, tá? Nossa, uma coisa muito importante nessa regulação emocional. Por exemplo, quando a gente está agitado no simpático, normalmente a nossa respiração está muito mais peitoral, muito mais curto, rápido. Então, a gente tem que trazer, ou pode experimentar uma outra respiração, uma respiração que tem uma ênfase na expiração. Sei lá, 2 tempos inspirar, 4 tempos expirar. E fazer um som. Som também é muito bom. Em geral, fazer um porque o cantar, nossa, os mantras, né? Isso já vem das tradições, enfim, do Ayurveda, por exemplo. Cantar mantras é ótimo, porque o som, ele estimula um nervo que se chama nervo vago, que tá ali, enfim, faz parte desse sistema nervoso que eu te escrevi. E quando a gente emite som, esse nervo ele vai daqui e desce até a nossa área pélvica. A gente faz um som e a gente massageia, a gente dá tônus para esse nervo vago. Então, isso, por exemplo, respiração, som, o toque, o autotoque, enfim, eu não consigo agora, enfim. Mas, por exemplo, isso que eu estou fazendo, eu faço isso direto, Quando eu atendo, enfim, às vezes eu coloco embaixo dos meus pés para liberar um pouquinho de tensão. Ótimo também é ter uma escovinha, sabe aquela de bebê para tomar banho. Isso também são caminhos suaves, né, de liberar. E eu sou muito fã também de yoga, por exemplo, yoga. O yoga é um caminho maravilhoso de trabalhar essas tensões musculares que tem no fundo muitas vezes experiências traumáticas e estressantes. Enfim, só para falar algumas coisas. Mas como eu prometi, eu gostaria de fazer um videozinho sobre algumas coisas pequenas que a gente pode colocar no nosso dia a dia, que eu vou oferecer para vocês. Eu gosto também muito do yoga como um caminho de volta para o nosso universo interno e ficar presente no corpo, né? A maioria das tradições do yoga, elas nos proporcionam essa interocepção, né? Esse voltar e perceber e ganhar intimidade com esse universo interno também de uma maneira gentil, que é, portanto, uma maneira segura, né, Manuela? Diferente dessas maneiras catárticas de liberar trauma, de colocar para fora, que muitas vezes podem desencadear em novos traumas, né? Você falou uma coisa muito importante, né? A catarse. Bom, primeiro eu quero enfatizar que, por exemplo, nos Estados Unidos tem muitas pessoas, e até aqui no Brasil eu conheço algumas poucas pessoas, acho que daqui a pouco vai ter mais, que são professores de yogas e terapeutas da experiência somática. Nossa, é um casamento muito lindo, acho bem interessante. E você falou da catarse, né? Tem abordagens que trabalham mais com ferramentas que enfim, provocam uma catarse que, pela viés da experiência somática, é um pouquinho difícil, um pouquinho complicado, porque pode desorganizar a pessoa. Ela pode talvez sentir em algum momento uma coisa muito interessante e muito libertador, mas depois, para voltar, para que essa coisa realmente fique sustentável, isso é já um pouquinho mais difícil. E muitas vezes a gente tem também o problema da retraumatização. Por exemplo, o trauma
Vou trazer uma outra metáfora. O trauma é como um vórtice, né? Um hurricane, que tem um vórtice. Então, sabe, essas pessoas que experimentaram um trauma e sempre querem voltar, contar sobre isso, repetir comportamentos traumáticos, fazer a mesma coisa que já não funcionou, falar sempre sobre a mesma coisa. Então, esse é o vórtice do trauma. O trauma é como uma imã que puxa a pessoa. E aí a catarse, às vezes, pode ser justamente também uma dessas coisas de entrar nesse vórtice do trauma e ainda mais aprofundar a neurofisiologia desse trauma. Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que ser com muito, muito cuidado. Sim. Manuela, a gente está quase chegando no final da nossa conversa deliciosa. Eu queria que você falasse um pouquinho, você até pincelou um pouco esse tema, mas talvez você queira compartilhar um pouco mais. Você me disse que você é estudante também da psicologia junguiana. E como que isso conversa com essa transformação de traumas? Sim, sim. Olha, eu comecei a me interessar pela psicologia junguiana, primeiro porque os sonhos são um caminho muito, muito maravilhoso para trabalhar essas questões do trauma, mas também porque eu reparei na minha clínica que as pessoas desenvolvem um monte de símbolos, né? Como eu falei, algo acontece no coração e de repente a gente tem, sei lá, uma cobra preta que está estrangulando. E aí, o que a gente faz com isso, né? E a psicologia junguiana, ela trabalha muito com o símbolo. Então, isso foi a minha entrada, apesar que eu tenho uma vida onírica muito viva desde jovem e faço o diário de sonhos, então é uma coisa onde eu me conecto muito, então combina comigo. Mas depois de estudar esse caminho junguiano, eu descobri uma coisa muito interessante. Os junguianos têm como conceito central a individuação. Então, eles dizem, né, que cada ser veio nesse mundo para ser o que ele veio para ser, mas o mundo acontecem um monte de coisas e a gente se afasta talvez um pouquinho desse self, dessa missão do self, desse centro da gente. E muitas vezes são ou acontecimentos traumáticos que tiram a gente dessa individuação, que a gente fica longe da gente, mas pode também acontecer o contrário, que acontecimentos fortes dão um choque e de repente a pessoa, sei lá, por exemplo, a morte, né, de perder uma pessoa perto, às vezes as pessoas sentem, nossa, meu Deus, a vida é curta, a vida é preciosa, o que eu quero da minha vida? Então, a gente tem, os junguianos têm muitos caminhos de apoiar essa individuação, como a gente pode descobrir para que a gente veio nesse mundo, o que é o nosso dom? Pode ser, sei lá, não sei, pode ser uma coisa muito, muito pequena, mas a gente talvez não se atreve a isso colocar em prática. E tem uma outra coisa, tanto na experiência somática, tanto os junguianos falam de um crescimento pós-traumático. Isso é uma coisa que eu acho muito, muito bom falar sobre, porque traz uma esperança, né? Aí, às vezes, né, o copo quebra mesmo por causa dos acontecimentos da vida. Mas aí tem uma tradição japonesa que coloca os cacos junto e fazem o preenchimento com ouro. E aí, nossa, vem uma obra de arte muito, muito lindo. E isso pode ser o crescimento pós-traumático. Sim, vai ter feridas, vai ter cicatrizes, mas muitas vezes isso é cientificamente aprovado, empiricamente aprovado, que muitas pessoas, depois de atravessar todo esse vale, essa jornada do herói, como os junguianos falam, vem um empoderamento e é muitas vezes que justamente nesse empoderamento depois, nesse crescimento pós-traumático, a pessoa descobre o que ela realmente quer fazer nesse mundo. Enfim, eu mesmo tive na minha vida uma perda de uma amiga, né, que faleceu de leucemia, que foi, enfim, a minha irmã na minha vida. Isso foi muito forte para mim, mas hoje em dia eu vejo como isso abriu muitos caminhos para mim
para que eu estou hoje, onde eu estou, onde eu me sinto mais potente, sei lá, mais em ressonância com a minha alma. Sim. Ai, Manuela, que fala necessária, maravilhoso te ouvir. Trauma é um tema muito caro para mim, assim, é uma área de estudo, de saber e de cura que me interessa muito. Eu estudo muito, tive a oportunidade de estudar com Peter Levine, com o Bessel van der Kolk, né, com essas pessoas que estão olhando para a cura de trauma que envolva o corpo, já que o trauma fica armazenado também no corpo, né? Então, eu estou muito grata com essa nossa conversa, muito. E para a gente finalizar, adoraria ouvir as suas reflexões sobre como que essa conversa toda, né? Como que transformar traumas e viver com liberdade, voltar para o fluxo da vida, como que isso tudo conversa com uma revolução amorosa? Revolução amorosa, gostei isso muito. Bom, olha, eu acho quando a gente está ativado, quando a gente está com medo, quando a gente, principalmente medo, vergonha, culpa, quando a gente experimenta tudo isso, a gente não está mais capaz de entrar em contato com o outro, no vínculo, na empatia, escutar o outro. A gente fica, sei lá, reativa, né? A gente foge. Então, eu acho que tudo isso que a gente falou hoje, eu acho que trabalhar as nossas feridas, isso possibilita que a gente sustenta mais um espaço de empatia, de escuta, enfim, a gente somos um mundo muito, né, com muita diversidade. Nossa, né, quantas discussões sobre racismo, muito antirracismo, muito importante nesse momento. Bem falando da política, é tudo separado, né? É tudo tão polarizado. Então, eu acho que isso é muito, no fundo, são traumas individuais, são traumas coletivas, que cada um coloca, né? Fica no seu quartinho encerrado, na sua geladeira. Isso faz que a gente não pode entrar em contato e sustentar esse contato, porque é desconfortável, às vezes, sustentar a diferença, sustentar, né, o incômodo do outro. Mas eu acho que a revolução de amor é isso, de se colocar nesse espaço, sustentar isso, criar vínculo, ficar na empatia, só um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí eu acho que seria o caminho, tanto no campo individual, casal, família, mas também como na sociedade, que a gente pode limpar um pouquinho esse terreno. Recebendo essas palavras todas maravilhosas, Manuela, muito obrigada. Gente, quem adquiriu o Passe Premium ainda vai ter a oportunidade de acessar a prática de autorregulação emocional que a Manuela está propondo. Então, vai ser um vídeo para que você tenha ferramentas e seja conduzido num caminho de autorregulação emocional. Vale muito a pena. Estou muito grata. Todos os contatos da Manuela estão aqui embaixo nessa página, o site, Instagram. Então, se você quer aprender mais sobre essa abordagem terapêutica que é a experiência somática, procure a Manuela, entre em contato, que vale a pena. É realmente um caminho que, ao meu ver, é um caminho muito revolucionário nas terapias de tratamento a trauma. Manuela, só gratidão. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, adorei falar com você. Nossa, foi muito divertido e aqueceu também meu coração aqui. E é muito sucesso, é muito importante. Fiquei muito feliz com esse projeto, esse presente que você dá, né, para nós, para todas as mulheres, para as famílias, para a sociedade. Maravilhoso. Obrigada. E a revolução continua. Hoje é só o primeiro dia. Fiquem aqui com a gente. Um grande beijo. Um grande beijo. Muito obrigada.